Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos a essa aula, a essa matéria. A matéria que iremos estudar nesse semestre será o grego do Novo Testamento. Quero te encorajar a não desistir tão facilmente diante das dificuldades que se colocarão diante de você, pois o conhecimento agregado neste seminário e nesta matéria te servirá, como suporte para enfrentar as diversas dificuldades no teu ministério. Os conhecimentos que você tem adquirido fortalecerá o teu coração, a tua mente, o teu ministério e, em consequência, aqueles que te ouvirão. Então, não desista. Eu te aconselho a fazer todo o esforço possível para que você possa agregar conhecimento à tua vida. Então, a matéria que iremos estudar nesses dias será o grego do Novo Testamento, também conhecido como grego koiné, ou grego popular, que se popularizou, essa língua se popularizou com os avanços de Alexandre o Grande, ou Alexandre o Magno, que em sua época teve uma grande conquista no mundo. O que nós iremos estudar neste momento é uma visão panorâmica da história da língua grega, como ela chegou até nós, como esta língua influenciou os autores do Novo Testamento, quando o Novo Testamento, por completo, foi escrito nesta língua grega, chamada de grego koiné, que é o resultado da evolução da língua grega, que assimilou características dos dialetos falados no mundo grego. A língua grega, ela faz parte de uma família de línguas. Esta família é chamada de línguas indo-europeias, que se estende por quase toda a Europa, por quase toda a Ásia, ou parte da Ásia, em particular o Irã e a Índia. A esta família pertence o grego, que é a língua que nós vamos estar estudando nesses dias. Na Palestina, nos tempos de Jesus, é provável que o grego tenha sido o principal veículo linguístico entre as pessoas, o principal veículo de comunicação entre os contemporâneos de Jesus. E é possível que essa língua tenha sido o principal veículo de comunicação de Jesus e os seus ouvintes em seu ministério. É possível também que essa não tenha sido a principal ou a única língua falada nos tempos de Jesus. Outras duas línguas podem ter sido também amplamente usadas, como o hebraico e o aramaico. No entanto, as evidências linguísticas apontam que o grego ele foi muito mais amplamente usado nos dias de Jesus. Como foi dito, as conquistas de Alexandre Magno ou Alexandre Grande, com essas conquistas, a cultura grega foi difundida entre os povos, foi levada a partir de suas expedições militares aos povos conquistados. Muito mais, essa língua foi muito mais falada nos tempos de Jesus e nos tempos do avanço macedônio, muito mais falada do que o inglês em nossos dias. O koiné era a língua, por exemplo, falada na Galileia. Foi a língua que foi usada pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Por exemplo, em Atenas ele falou o grego. Foi a língua utilizada pelos escritores do Novo Testamento. Era a língua usada no dia a dia, no comércio, por exemplo, e era a língua utilizada nas relações familiares. O grego que é encontrado no Novo Testamento é aquele que, já disse, grego koiné. O grego koiné é o fruto, é o resultado de um processo linguístico, de um fenômeno linguístico que ocorreu entre os dialetos existentes do povo grego, dentre eles o ático, o eólico, o dórico e o jônico. Os gregos falavam muitos dialetos, mas com o avanço da helenização pelo mundo,
foi necessário formatar uma língua para atender às necessidades linguísticas. E daí surge o grego koiné. Esses avanços, essa formatação, esse processo ou fenômeno linguístico não aconteceu de uma hora para outra. Durou alguns anos. Por isso o grego ele se enquadra em momentos na história. Chamamos de processos ou chamamos de período. O primeiro período que eu quero falar para você é o período formativo. Os estudiosos colocam esse período entre 1500 a.C. a 900 anos antes de Cristo. É nesse período que surgem esses dialetos. O dórico, o eólico e o jônico ático. O segundo período no qual a língua grega se encaixa na sua evolução e na sua transformação é o período chamado período clássico, que dista de 900 a.C. a 330 a.C. Nesse período, o dialeto que se destaca é o dialeto ático, que era o dialeto falado em Atenas, que é o dialeto que foi base para o que hoje nós temos nos textos neotestamentários de grego koiné. É nesse período que surgem duas grandes obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Essas duas obras eram utilizadas para a alfabetização dos alunos na Atena clássica. O próximo período, após o período clássico, é o período koiné, que data de 330 a.C. até 330 depois de Cristo. É nesse período que surgem a Septuaginta, que é todo o cânon veterotestamentário em grego, e posteriormente as páginas do Novo Testamento, que foram escritas todas nessa língua, grego koiné, no período koiné. O próximo período é chamado de período bizantino, que compreende entre 330 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. Após a queda de Roma, o grego bizantino torna-se uma continuação do grego koiné. O período moderno, que é o período no qual nós estamos, ele começa a partir da queda do Império Romano Oriental. O grego desse período é chamado de grego moderno, ou grego demotiki. Esse período se iniciou em 1453 e se estende até os nossos dias. Os textos encontrados no Novo Testamento foram produzidos nessa língua, o grego koiné. Vale ressaltar que os escritores não tinham o mesmo grau de domínio sobre esta língua. E daí, quando lemos as páginas do Novo Testamento em grego, podemos verificar algumas variações neste domínio. Por exemplo, os textos joaninos são menos requintados do que o texto de Lucas. O texto de Hebreus são mais requintados do que o texto de João e do que os textos de Pedro, por exemplo. Mas foi nesse idioma que Deus decidiu finalizar a sua revelação, ou terminar a revelação progressiva que chegou até nós, e graças a Deus. Textos inspirados, escritos pelos últimos profetas que registraram a vontade do nosso Senhor. Eu espero ter ajudado você, com esse breve panorama histórico da língua, e quero te convidar e te encorajar a não desistir, a agregar conhecimento, para que esse conhecimento fortaleça a sua vida, fortaleça o ministério, o teu ministério, e, por consequência, fortaleça aqueles que ouvirão você e que ouvirão vocês. Por fim, Re Charisto Kyrio Iesu Metapanton. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que Deus nos abençoe.